Um instante. Valendo. Boa tarde a todos e todas. A gente vai dar prosseguimento à sexta mesa do segundo dia do Coma, né? Essa mesa é sobre arte e cultura urbana e vamos ter 3 falas. A primeira vai ser do Luiz Posca, Entre o Real e o Imaginário, Percepções Coletivas sobre a Cidade de Boa Vista. Depois o André Leal, A Gênese da Forma Espiral em Smithson, os subúrbios estadunidenses na década de 70. E, por último, Utopia Revisitada, do Lucas Leal. Não, Lucas Lira. Confundi o André com o Lucas, desculpa. Então, vamos começar, então, Entre o Real e o Imaginário, Percepções Coletivas sobre a Cidade de Boa Vista, do Luiz Posca. O Luiz é da UNB, né? Está fazendo doutorado na UNB, com o título Boa Vista Imaginária, das fronteiras invisíveis aos muros do cenário artístico e urbano na terra de Macunaíma. E ele também é professor na Universidade Federal de Roraima, né? Então, Luiz, você tem 10 minutos. Isso meio que vale para todos. Vocês querem que eu avise quando faltar 2 minutos? Interrompa ou manda... Vocês estão vendo o chat? Essa é uma pergunta... Não, então... o chat não fica disponível. Tá, o então chat não fica... Pode interromper, que é mais de boa. Então eu interrompo quando faltar uns 3 minutos, enfim, a gente vai dando prosseguimento. Luiz, a palavra é sua. Obrigado, Mário. Vou pôr um cronômetro aqui também para não me perder tanto. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Foi meio louco conseguir estar aqui. Eu estou num canto improvisado na casa dos meus pais, porque acabou que o Coma ficou num período de férias da universidade. Então, eu estou em casa com uma apresentação super improvisada, porque eu não trouxe aparatos tecnológicos aqui. Então, é bem o que eu consegui fazer. Mas é uma fala que eu já tinha programado já há um tempinho, né? Na outra ocasião do Coma, 2 anos atrás, eu tinha acabado de ingressar aqui no programa. E na ocasião eu não consegui apresentar nada, e ficou essa vontade, né, de estar aqui com vocês, e eu agradeço o espaço para essa fala. Então eu vou já compartilhar minha tela aqui com vocês, para irmos direto ao assunto. Mário, se você só puder me dar um ok quando aparecer. Apareceu aqui para mim, tela cheia. Beleza. Bom, então essa comunicação, pessoal, entre o real e o imaginário, percepções coletivas sobre a cidade de Boa Vista, na verdade é um breve recorte de uma última ação presencial que eu consegui fazer no meu trabalho, né, na Universidade Federal de Roraima, né, eu trabalho num curso de artes visuais licenciatura, e concomitante a isso, meu doutorado está em curso, né, eu estou a caminho da qualificação nesse momento. Então, eu estou, em parte, coletando dados, em parte, escrevendo ainda um embasamento teórico da minha tese. E o que vocês vão ver aqui nesse relato de hoje é uma microexperiência que eu fiz para me indicar caminhos e que vão ser mais detalhados lá no meu doutorado, né? Bom, esse encontro com os imaginários urbanos, né, eu coloquei até uma imagem aqui com o professor Armando Silva, que eu pude conhecer no Coma, né, na versão lá de 2019, ele tem alguns aspectos que eu trago, né, desse projeto grande, que é o Cidades Imaginadas, né? Atualmente, esse projeto está acontecendo em 85 cidades, né, que é o Cidades e Comunidades Imaginadas da América Latina na Era Digital. E em Brasília, com a minha orientadora, Daniela Garrossini, a gente está desenvolvendo esse projeto, né, todo aos moldes do que reza a metodologia aí do Armando Silva. E para mim a tese de doutorado não é especificamente um desses espaços onde eu estou fazendo essa aplicação. Eu estou fazendo algumas adaptações metodológicas que se adequam à investigação que eu pretendo fazer em Boa Vista. Só para introduzir vocês, né, eu coloquei aqui algumas imagens, né, desses últimos 6 anos que vêm me inquietando e que me fizeram buscar esse estudo dos imaginários na cidade de Boa Vista, Roraima, que é onde eu resido. Hoje eu estou em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas usualmente eu fico lá em Boa Vista. E é uma investigação que ele trabalha nessa tríade, né? Cidadão, cidade e os outros. E aí eu acrescento um outro elemento aí, que é o tempo, né? O tempo que as pessoas não têm mais para olhar para um espaço, o tempo que as pessoas
não tem mais para ir a uma praça, para andar, que olham a cidade com esses olhares mais opacos e deixam de observar determinados aspectos, inclusive esquecendo alguns e negligenciando alguns outros, né? E aqui foram algumas situações que me inquietaram muito, né? Como a aproximação e o distanciamento dos cidadãos boavistenses com relação aos migrantes venezuelanos, que é algo que aconteceu nesses últimos 6 anos muito fortemente, né? A mídia, inclusive, trouxe muitos aspectos negativos e uma imagem um tanto quanto deturpada dessa vinda dos venezuelanos ao Brasil, e especificamente lá em Roraima. E muitas vezes a cidade de Boa Vista, ela é representada por uma imagem de caos, por uma imagem de guerra acontecendo em um território do Brasil que poucas pessoas conhecem. Então, ali eu tenho a imagem de um protesto, né, de brasileiros que foram até a Praça Simão Bolívar, que é um espaço da cidade onde muitos venezuelanos em situação de rua ocuparam por um determinado tempo, né, antes da pandemia. E, por outro lado, aqui eu tenho 2 imagens, que é essa destruição de um bairro muito antigo da cidade, né? É um berço da cidade, que era o bairro Beiral, e que se transformou nesse dispositivo urbano, que é o Parque do Rio Branco, que cerca de 300 famílias foram gentrificadas desse espaço para dar lugar a esse dispositivo aí turístico, né, que é o Parque do Rio Branco. Então, todas essas mudanças na paisagem me fizeram e me inquietaram para levar esse estudo dos imaginários, né? Só contextualizando bem rapidamente, né, a gente chama Boa Vista como a capital do hemisfério norte, uma vez que ela é a única capital que está totalmente acima da linha do Equador. É um território com uma forte presença indígena, com várias áreas indígenas demarcadas, e ela é peculiar pelo fato de ser uma das cidades planejadas do Brasil, muito embora muitas vezes ela é uma das cidades planejadas esquecidas, né? Ela foi planejada lá na década de 40, entre a década de 40 e 50, em formato de leque aberto, né? Que é essa imagem aqui da direita. Então, eu trouxe também essa imagem aqui representando esses povos indígenas e esse monumento que temos na cidade, que é o Monumento aos Pioneiros, que mostra esse processo de ocupação do território de Roraima, né? Desde o indígena, que já estava antes desse processo de colonização, até o fazendeiro e esse migrante que vem de outros estados e traz toda uma bagagem, né? Boa Vista concentra 45% de pessoas não naturais do estado, né? E de outros espaços do Brasil, além desses outros 2 países nos quais Roraima faz fronteira, né? E nós vemos que o tecido urbano de Boa Vista tem cada vez produzido uma imagem de uma nova cidade. É isso que tem me interessado, né, a estudar. Outro pesquisador, além do Armando Silva, que eu tenho lido bastante, é Canclini, que trata da hibridação cultural, e ele fala dessa sensação fronteiriça que a gente tem no estado de Roraima, uma vez que ela tem todos os elementos desses outros 2 países que ele faz fronteira, que é a Guiana, a Venezuela e os outros estados do Brasil. O tempo aqui é muito curto, mas eu vou tentar avançar aqui um pouco mais na apresentação. Então, aqui a gente vê um pouco dessa crise venezuelana que aconteceu e essa migração de pessoas que tem feito espaços da cidade de Roraima ganhar novas vozes, né, uma nova língua, basicamente, né, esse contato entre línguas tem sido muito forte, e o contato cultural também é muito peculiar, né? Em Boa Vista, vários festivais culturais típicos da Venezuela têm acontecido, com uma sonoridade toda venezuelana e tudo mais, e essa hibridação cultural, esse choque entre coletivos artísticos de brasileiros e venezuelanos, que tem feito surgir diversas imagens no espaço urbano. Tudo isso me fez buscar, então, esse projeto das cidades imaginadas e todos esses elementos que compõem essa metodologia de pesquisa, como, por exemplo, os fantasmas urbanos, que são esses medos que fazem efeito na cidade real. E o Armando, ele coloca que essa cidade subjetiva, né, ela é feita dos sentimentos das pessoas, dos desejos. Não existe estatísticas oficiais que comprovam um dado imaginário, mas diversas projeções de imaginários e percepções coletivas de pessoas acabam fazendo efeito nessa cidade. Então, é justamente nesse sentido que ele cria uma metodologia de trabalho com mais de 80 questões, né? Ele tem trabalhado com esse formulário base por mais de 30 anos em diversas cidades, inclusive em Brasília. E aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma breve aplicação adaptada que eu fiz, né, com alunos meus em uma disciplina de férias. Foi a última disciplina, como eu falei, que eu dei presencial lá na minha universidade. E aí a gente olha para 3 elementos que me chamaram um pouco a atenção, né, nesses dados imaginários que eu coletei.
Então, ali está uma parte desse grupo que trabalhou comigo, né? E aí eu trouxe aqui, por exemplo, que 75% dos participantes afirmaram que Boa Vista ela teria a cor laranja, né? É uma informação que não existe em nenhuma estatística oficial, como, por exemplo, o censo do IBGE. Mas, para eles, a representação da cor da cidade seria essa cor, e na nossa breve análise que foi feita, seria devido ao clima mesmo, né? A essa questão da quentura da cidade de Boa Vista. Um outro elemento que eu trouxe, separei para mostrar para vocês, seriam esses personagens, né, relevantes, né, que foram respondidos: o garimpeiro, os migrantes e os políticos locais, né? O garimpeiro é essa figura controversa que muitas Luiz, vezes... 2 minutos, desculpa. Beleza, vou tentar adiantar aqui. Garimpeiro é essa figura controversa que muitas vezes é o símbolo que representa Boa Vista, mas é uma atividade criminosa. Vocês sabem que atualmente em território Yanomami tem tido muito garimpo e isso é muito complexo. Os migrantes, né, associados a essa questão dos venezuelanos e essa questão da política que beneficia determinados espaços da cidade, né? Também foi identificado com esse grupo que o acontecimento mais importante de Boa Vista nos últimos 10 anos para 67% das pessoas foi a imigração venezuelana. Então é algo que estava muito efervescente e na época não existia pandemia ainda, né? Visto que eu coletei esses dados em fevereiro de 2020. E também a revitalização da cidade, que muitas vezes eu percebi pelos participantes que estavam associados também aos migrantes, uma vez que vários ocuparam espaços da cidade de Boa Vista, né, ocuparam esses lugares porque não tinham abrigos, e a prefeitura e o governo retiram esses migrantes e revitalizam o espaço. E aí, só para trazer essas considerações finais, então esse foi um processo experimental para me indicar caminhos mesmo para a aplicação oficial que eu estou fazendo no meu doutorado, né? Foi muito importante esse diálogo e mediação com um grupo, uma vez que, para o Armando, essas cidades imaginadas, elas só podem ser evocadas a partir de grupos, né? De essas expressões grupais. E sem a participação de uma coletividade, não existe a URB. Foi interessante ver como essa cidade, o tempo ligado ao urbano, afeta os modos de caminhar das pessoas, olhar para determinados espaços da cidade e muitas vezes acabam invisibilizando alguns outros espaços e dispositivos urbanos, né? Eu não trouxe aqui, mas foi evocado também desse grupo que, tanto pela percepção deles, como a percepção que outros teriam de Boa Vista, de que seria uma capital com sensação de interior. E muitas vezes ela produz uma alegoria de uma cidade floresta, que seria prédios entremeados à floresta, ao indígena. Então, geralmente é essa uma imagem muito forte que se associa à cidade de Boa Vista. E o que a gente busca com esse estudo seria uma representação que capture, então, essas transformações da cidade no tempo de hoje, transformações diferentes daquelas marcadas pelo tempo histórico, da nossa memória e história, transformações desse tempo que nós estamos presentes para olhar a cidade e ter uma leitura atual desse lugar a partir do imaginário dos cidadãos. Então, esse é o nosso objetivo com a tese de doutorado e foi o que eu consegui fazer uma microcaptação com esse grupo. Bom, acho que é o que eu posso falar por enquanto, né? Já estourei uns minutinhos e eu agradeço vocês. Não, obrigado. Enfim, depois no bate-papo a gente complementa. Anotei várias questões, várias perguntas. Enfim, agora a gente vai dar prosseguimento. A segunda fala vai ser do André Leal. O André, ele é formado em arquitetura pela FAU da USP, né? O mestrado dele ele fez na FRJ, numa relação entre o Mata Clark e o Hélio Chica, se eu me lembro muito, né? E agora no doutorado ele está desenvolvendo uma tese de arte e ambiente urbano, arte viver e arte experimentar. Mas agora, hoje, ele vai apresentar um trabalho sobre o Robert Smithson, né? A gênese da forma espiral em Smithson e os subúrbios estadunidenses na década de 70. Então, André, pode ir lá. Boa tarde, gente. Bom revê-lo, Mário, em primeiro lugar. Obrigado a todos da organização, todas. Boa tarde a todas que estão acompanhando e todos. A tese cujo título você mencionou já mudou bastante, até o título já é outro título provisório, e o que eu vou apresentar aqui é um pouco, faz parte um pouco dela. Eu vou pôr um cronômetro aqui também, tentar correr um pouco também para não extrapolar muito tempo.
já é um pouco, enfim, a tese está ligada à ideia de paisagem entrópica do Robert Smithson, e aqui eu vou apresentar uma ligação dessa paisagem, como ele elabora principalmente no Spiral Jetty, né, sua obra mais conhecida, e como isso chegaria no subúrbio estadunidense, né? Porque, enfim, começando a tentar ser conciso, bom, como eu falei, né, Spiral Jetty, sua obra mais conhecida, produzida em 1970 no Great Salt Lake, em Utah, esse mole em espiral, né, um pier em espiral, que é uma das obras mais emblemáticas do movimento da land art, conhecido como Earthworks também, né? Mas ele também é uma síntese de diversos elementos, assim, é a obra-prima, digamos, do Smithson, mas é também uma síntese de diversos seus interesses, e, na verdade, é um ponto de inflexão na trajetória dele, que foi interrompida poucos anos depois, com sua morte em 73, né? Essa forma espiral em específico emerge do contato do artista com o sítio no qual ela foi construída, né? Mas ela já tinha sido apresentada, a forma espiral já tinha sido apresentada em anos anteriores, que unem diversos interesses de Smithson, que vão dar formas orgânicas aos crescimentos dos cristais, passando pelo conceito de entropia, um conceito muito caro para o artista, que ele toma emprestado da física. Essa primeira escultura, propriamente, que ele apresentou como uma forma espiral, em 68, então alguns anos antes, né, de construir Spiral Jetty, seria essa espiral tridimensional cujo crescimento é interrompido, né? Eu vou voltar nela daqui a pouco para dizer que, voltar alguns anos antes também na produção do Smithson, que em 1966 ele se envolveu junto a essa firma, esse escritório TAMS, né? Tippett, Zabet, McCarthy, Stratton. Ele trabalhou como artista consultor nesse projeto desse aeroporto de Dallas-Fort Worth. E começou a ter essa ideia, essa visão de obras em grande escala. Então, aí que começa a sua visão, ele leva essa visão da entropia, que já lhe interessava, para uma outra escala. Ele começa a se interessar pela cartografia, ele começa a trabalhar nessas plantas e descobre outras possibilidades para a escultura da sua época. E aqui a gente pode ver, não sei se vocês veem o cursor aqui, que essa é a planta, né, de uma proposta do escritório. E aqui tem uma série de esboços do que seria um earthworks, né, para as áreas entre as pistas de pouso e tudo mais, que animariam essa paisagem para quem estivesse nos aviões, principalmente, apesar de que ele também sugere uma transmissão para dentro. Aqui tem até uma Terminal TV Museum. E aqui a gente já vê uma espiral, né? E aqui, mas esse é só um esboço inicial de quando ele começou a trabalhar, então isso é de 66, ele vai trabalhar alguns anos ainda, depois vai chamar outros artistas para proporem obras, e aí, finalmente, o ano seguinte, ele propõe o que seria esse aeromap, que é também uma pequena escultura uma pequena maquete, desculpa, de espelho, porque ele vai dizer que essa visão aérea, né, ele parte aí ele chega nesse conceito de um aerial art, e aí os aviões pousando e decolando dariam a ver essa paisagem de um outro ponto de vista, né? E aquela questão, quanto mais longe a gente sai da Terra, mais as coisas parecem imóveis e tudo mais. Ele fala, se uma aeronave se abre em uma rede de tempo instantânea, o resultado é uma imobilização do espaço. Essa imobilização se torna mais evidente se consideramos os satélites de alta altitude. Quanto mais longe vai um objeto no espaço, menos ele representa a velha ideia racional de velocidade visível. As linhas de organização do espaço são substituídas pela estrutura cristalina do tempo. E aí a gente começa a ver uma mistura da sua ideia de cristal com tempo e tudo mais, com congelamento do tempo. Então seria um cristal que estaria interrompido em seu crescimento, isso porque eu vou chegar agora num ponto fundamental, já comentei, né, a ideia de entropia, que é muito importante para o artista. A ideia de entropia, que é a segunda lei da termodinâmica,
grosso modo, afirma que a energia em um sistema fechado é mais facilmente perdida e todos os sistemas tenderiam ao equilíbrio, e algo que poderia ser replicado à crosta terrestre em seu processo de resfriamento, né, que é o que a imaginação geológica do Smithson, como eu chamo. Enfim, é todo um tema na obra de Smithson, mas eu queria citar aqui que ele chega, então, na ideia da cristalografia, porque o cristal também é o elemento, é uma estrutura em equilíbrio, onde tem um mínimo de energia livre, são energias que não dissipam, são estruturas que não dissipam energia e não possuem atividade geradora de entropia, estariam em perfeito equilíbrio. E o seu crescimento chama-se deslocamento em rosca, e eu queria passar rapidamente essa animação para vocês verem, então, como aquelas propostas espirais de Smith são justamente esse deslocamento em rosca interrompido, né? E aí o Smithson leva isso para o mapeamento da crosta terrestre, para cartografia e tudo mais, e para a própria paisagem, né? Então, aqui, eu queria falar um pouco desse trânsito de escalas também, que ele vai falar que a escala de spiral jet flutua dependendo de onde o observador esteja. Então, essa ideia também do avião, quanto mais longe, mais imóvel a superfície terrestre parece, né? O tamanho determina um objeto, mas a escala determina a arte. Uma rachadura na parede, se vista em termos de escala, não tamanho, pode ser chamada de Grand Canyon. Uma sala pode ser feita para ganhar a imensidade do sistema solar. Então, ele vai falar que quando a gente está no spiral jet, o óleo percorre de lado a lado, coletando essas disposições aleatórias de sal, porque foi feito no Salt Lake. Aqui é uma imagem dele coberto de sal quando a água baixa. E, então, o spiral jet estaria a meio caminho entre o cristal de sal e o espraiamento entrópico disso na superfície terrestre, que seria o subúrbio estadunidense. Eu vou chegar lá. Nesse sentido, cada cristal de sal cúbico ecoa a spiral jet em termos das treliças moleculares do cristal. Como eu falei, o crescimento do cristal avança em torno a um ponto de deslocamento à maneira de um parafuso. O spiral jet pode ser considerado uma camada dentro da treliça espiralante do cristal, ampliada trilhões de vezes. Então, seria esse zoom in, zoom out, né? Só que essa ideia também, vem também de sua vivência nos subúrbios de Nova Jersey, que ele via toda essa paisagem, essa região como uma paisagem em dissolução, uma tendência entrópica das cidades que se espraiam pela crosta terrestre, né? Então aí o subúrbio... André, 2 minutos, hein? Beleza. E aí ele fez uma série de visitas a pedreiras, lugares que ele diz que seriam sítios perturbados ou pulverizados, para fazer seus non-sites, que são outras obras bastante conhecidas. E eu queria só descrever uma breve descrição aqui de como ele vê o subúrbio de Nova Jersey com o skyline de Nova York a partir dessas pedreiras. O terreno é plano e cheio de conjuntos de casas de classe média, com nomes como Royal Garden Estates, Rolling Knolls Farm, Valley View, blá, blá. E assim sucessivamente, formando pequenos arranjos que parecem caixas. As autoestradas serpenteiam através das cidades e se tornam redes de concreto produzidas pelo homem. De fato, toda a paisagem tem uma presença mineral, dos brilhantes restaurantes de aço cromado, às janelas de vidro dos shopping centers, um senso do cristalino prevalece. Vou parar de ler aqui, que tem outras citações, vou só passar as últimas imagens, que aqui é um trabalho do Smithson, né, dando a ver essa integração da autoestrada com a cartografia e essa entropia assim, que vai invadindo essas arbitrariedades desses sistemas de representação também. E aqui uma representação imagética desses subúrbios, né? Aqui é Aprendendo com Las Vegas, esse estudo emblemático da arquitetura pós-moderna, que ecoa também esses passeios, o passeio pelos monumentos de Passaic, do Smithson, né, que ele fez em 67. Depois eu posso falar um pouco mais, que é muito importante nessa visão dele desse subúrbio fantasmagórico, né, essas imagens espectrais e repetitivas.
Outro artista muito importante nesse diálogo e que o Smithson dialoga muito é o Dan Graham, que apresentou esse trabalho na Art Forum, enfim, Arts in America, se não me engano, que é Homes for America, e também dá a ver essa permuta, essa serialização das casas, aqui outras imagens, e por fim umas imagens aéreas de uma construção desse subúrbio, de um subúrbio de Los Angeles, que aí também é interessante que dá para ver esse espraiamento, essa mesmice toda englobante que o Smithson vai falar, essa colonização desse território, né, estadunidense por essa paisagem sintética artificial. E, por fim, vou encerrar um pouco antes do que eu tinha previsto na apresentação, essa imagem eu acho muito interessante porque são as casas sendo construídas, mas ao mesmo tempo a gente são o que o Smithson fala das ruínas em reverso, né? Ou como a gente conhece aqui no Brasil por Caetano Veloso e Lévi-Strauss, né? Aqui onde tudo parece construção, mas ainda é ruína. Ainda é construção, mas já parece ruína. Então não dá para saber se está sendo construído ou se foi um furacão que passou aí, por exemplo, né? Enfim, tem outros, daí tem os edifícios corporativos que seriam outro lado dessa arquitetura entrópica, mas vou encerrar por aqui, que eu já passei meu tempo. Deixar de compartilhar. Não, obrigado, André. A gente continua, enfim, também mesma coisa. É muito pouco tempo. Espero que tenham entendido Não, alguma mas coisa. tem várias perguntas, não perguntas, reflexões, coisas assim que a gente vai conversar depois. Beleza, Enfim, obrigado, agora eu queria chamar o Lucas Lira, né, que vai fazer a terceira fala. Utopia Revisitada. O Lucas, ele é do programa, né, da UNB, do mestrado, e além disso, ele também foi o responsável por todo o design do Coma, né, que foi incrível, da exposição. Enfim, queria dar os parabéns, agradecer ao Lucas por todo o apoio nessa construção do evento. Ele tem uma pesquisa sobre o debate crítico entre Mário Pedrosa e o Silvio de Vasconcelos, né, uma crítica da arquitetura, mas eu acho que ele vai falar sobre uma relação de Brasília, essa ideia utópica, também a partir de Mário Pedrosa, mas é uma relação com James Hudson. Lucas, você está aí? Eu não estou vendo o Lucas. Tô sim. Então... Tá me ouvindo? A palavra é sua, Lucas. Mas não tá me vendo. Não. Olha, Lucas, eu vejo sua imagem congelada. Não, eu tô vendo bem, sim. Eu também tô vendo. Também vejo bem. Uai. Agora se mexeu. Eu tava vendo sua cara congelada desde o começo, mas acho que agora foi. Eu vou compartilhar minha tela. Mas tudo bem. Beleza? Beleza, vai lá. Pessoal, só uma coisa, antes, pode ir compartilhando. Tem a lista de frequência aqui no chat. Quem não tem acesso, eu acho que o pessoal está mandando e-mail. Enfim, tem o site da exposição também, que está lá. Como é que é aqui? expocoma9.ppgav.nb.br. Então, estou fazendo o nosso jabá também. Enfim, vai lá, Lucas. Está com você. Você tá vendo em tela cheia, Mário? Tô. Tem um retângulo cinza, mas tô vendo. Não, é assim mesmo. Boa tarde. Como o Mário já introduziu, meu nome é Lucas. Eu sou do PPGAV. Faço... Mário, desculpa, a minha voz está reverberando. Eu não sei se é porque o áudio de alguém tá aberto. Você está escutando esses ruídos? Eu estou escutando, deixa eu ver se tem alguém aberto aqui. Enfim, vê se melhorou agora. Bem, deixa eu continuar. Mário, você está cronometrando aí? Eu vou colocar aqui para cronometrar também. O título da minha comunicação é Utopia Revisitada. Ela é baseada num estudo que eu fiz por o meu trabalho de conclusão
do curso, e basicamente é um cotejamento que eu faço entre duas perspectivas distintas sobre Brasília. Uma situada no contexto dos anos 50, elaborada por Mário Pedrosa, e outra já com a cidade estabelecida, manifestada por uma etnografia crítica realizada por James Houston. Bem, desculpa, Mário, você está vendo e está me ouvindo? Porque aqui eu não tô vendo ninguém, eu só estou vendo a minha tela. Não, você tá falando, estou vendo e ouvindo. Então, pode ir, Não, qualquer perfeito, coisa obrigado. eu te aviso. Não, tranquilo. Então, Mário Pedrosa, ele é um dos principais críticos de arte no Brasil, foi também militante político, uma das figuras-chave da história da arte brasileira no século passado, e durante a década de 1950 ele se dedicou à escrita de uma crítica sobre a arquitetura moderna brasileira. E o ponto alto dessa crítica dele é justamente a construção de Brasília. Dentro desse projeto moderno que Mário Pedrosa elaborou para a arquitetura moderna brasileira, ele vai identificar esses arquitetos desse novo tipo de produção arquitetônica como um grupo de jovens arquitetos puristas, revolucionários, que estavam trabalhando para a instauração de uma possível nova estrutura urbana brasileira. Então, de uma certa maneira, essa percepção utópica de Mário Pedrosa quanto à arquitetura moderna brasileira e Brasília vai surgir dessa crítica que ele faz das produções que vem lá desde a primeira casa modernista de Warschauer, em 1920, até o passando pelo Ministério da Educação, nos anos 40, no Rio de Janeiro, hoje o Palácio Gustavo Capanema, até chegar com esse remate crucial que é Brasília. Bem, com a vitória de Lúcio Costa, quando Lúcio Costa sai vitorioso do concurso nacional do Plano Piloto para a Nova Capital, em março de 1957, pouco tempo depois, Mário Pedrosa publicaria o seu principal texto sobre Brasília, que é Reflexões em torno da Nova Capital, fazendo o endosso dessa ideia de arquitetura moderna brasileira, rematada com essa bela utopia de Lúcio Costa, também realizando uma crítica de outros projetos que participaram do concurso, e também Mário Pedrosa chegou a elaborar uma teoria de Brasília na qualidade de uma civilização oásis, ou seja, de uma cidade toda artificial criada numa região desértica, se apropriando de uma teoria de Worringer, que é um filósofo e historiador da arte importante. Bem, e a partir desse texto, Reflexões em torno da Nova Capital, Pedrosa vai publicar na imprensa carioca uma série de outros textos fazendo uma defesa de Brasília e apontando para essa dimensão utópica que a capital tinha. Como eu disse anteriormente, o Mário Pedrosa, antes de fazer essa apologia à nova capital, ele se dedica a alguns textos, alguns balanços sobre a arquitetura moderna brasileira de maneira geral, e ele já no início da década de 1950 identifica nessas propostas modernistas a possibilidade de integração das artes, ou seja, a concretização do ideal da síntese das artes, que, como se sabe, não é recente, é algo que vem do século XIX,
Mas, por causa desse grande empreendimento, esse grande projeto ético, estético, social e etc., que era Brasília, essa possibilidade se torna algo muito, muito provável de se realizar no coração do país. Bem, eu já vou passar para a parte do James Houston, que em 1980 vem para cá realizar um trabalho de campo que vai dar origem ao livro The Modern City, que é a cidade modernista. Inicialmente, esse livro é só publicado nos Estados Unidos, depois esse livro é traduzido para o português e divulgado aqui no Brasil. E o interesse dele era estudar a formação de uma sociedade moderna na periferia do capitalismo. Por isso, ele escolheu Brasília, que naquela época, né, 1980, tinha só 20 anos desde a sua fundação. Era uma cidade relativamente estabelecida, mas ainda estava em processo de construção e de ocupação. E o objetivo maior desse estudo dele foi tentar entender, a partir de um ponto de vista local e metodologicamente armado, essa grande desigualdade que era estreitamente relacionada a Brasília. Para quem não sabe, nos anos 80, diversas fontes brasileiras e internacionais apontavam Brasília como a cidade mais desigual do país. Bem, e o primeiro ponto que eu destaco dessa etnografia crítica de James Houston é a questão da utopia arquitetônica urbanística da capital como algo relacionado aos congressos internacionais de arquitetura moderna, os CIANs, e também a Carta de Atenas, que é um dos manifestos mais importantes desses congressos. E essa Carta de Atenas é entendida na contemporaneidade como uma referência importante para o projeto de Lúcio Costa, porque é uma das propostas modernistas que deixam bem claro qual seria a função da cidade moderna, né? E como esse novo urbanismo se dividiria na composição. Beleza. E, para isso, ele vai contrapor essa utopia que está sintetizada no projeto dos arquitetos, a realidade que ele observou na cidade, né? Como eu disse, uma cidade bastante desigual. E o resultado de tudo é uma espécie de familiarização de Brasília, ou seja, o abrasileiramento de Brasília. Brasília, a revelia do que foi planejado pelos arquitetos e também por parte do governo JK, acabou se abrasileirando, incorporando práticas sociais, valores da cultura brasileira que não condizem com o projeto arquitetônico urbanístico da capital. Eu poderia citar várias coisas, mas como o tempo está avançado, né, eu vou prosseguir. E para poder amarrar todo esse cotejamento numa perspectiva utópica, eu utilizo o texto dos filósofos Otílio Arantes e Paulo Arantes, que tratam dessa perspectiva utópica da arquitetura moderna como uma ideologia fadada ao fracasso pela lógica implacável do capitalismo, ou seja, a utopia da arquitetura moderna de transformar toda a sociedade, de propor uma nova forma de vida a partir do urbanismo e dos edifícios, né, que compõem a cidade, foi frustrada porque a própria especulação imobiliária, as leis do mercado interfeririam nisso, tornando essa impressão que a gente tem hoje de Brasília como um grande museu da modernidade. Para finalizar aqui, eu trago um comentário da professora da FAUNB
que eu considero bastante cirúrgico quanto a isso, a realidade atual de Brasília, e ela diz o seguinte: a metrópole Brasília hoje não está mais no plano piloto desenhado por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Está em Taguatinga ou em Ceilândia. O plano hoje é um bairro da metrópole. Na minha interpretação, numa lógica europeia, seria um dos centros históricos da cidade ou o bairro central. E só para complementar esse comentário da professora, na conclusão desse meu estudo, eu chego à constatação de que Brasília está longe de ser uma utopia, é claro, né? Seria muito difícil pensar mesmo Brasília naquele contexto de inauguração como uma utopia. No entanto, hoje, por conta de toda essa problemática geral e também pelo desgoverno, né, do Brasil e também da própria capital, a distopia se tornou uma realidade em vários bolsões de pobreza da capital, que inclusive revela essa faceta trágica de miséria e fome. É basicamente isso. Desculpa o horário. Não, tudo bem, enfim, foi também incrível, anotei várias coisas, já estou vendo que as pessoas também estão levantando a mão, enfim, eu vou passar para as perguntas para as pessoas, já tem duas aqui, mas é engraçado que todos esses trabalhos têm uma certa relação das cidades, né? Dessa alteração na natureza, né? O Smithson, eu fiquei curioso esse não site, né? Esse conceito de não lugar, né? Enquanto que essa utopia de Brasília seria o local, né? E também essa questão da imigração em Roraima, enfim, eu acho que tem várias coisas, mas eu vou passar aqui. O Rafael da Escócia levantou a mão, enfim, você quer fazer a pergunta, Rafael? Pode estar com a palavra. Não, a gente não está te ouvindo, o microfone está desligado. Oiê, boa tarde, gente. Estão me ouvindo agora? Não é bem uma pergunta, é mais um comentário em cima da fala do Lucas, que eu gostei muito particularmente dessa parte final, né, em que existe esse questionamento sobre o limite de Brasília, né, essa fronteira de Brasília e o que é Brasília, né, nesse contexto. E eu particularmente venho estudando um pouco Brasília de um ponto de vista jurídico, assim, e Brasília é uma capital completamente sui generis, né? Se a gente pensa no contexto brasileiro, porque todas as outras capitais das outras unidades da federação, elas são pessoas jurídicas, né? Elas são pessoas jurídicas que produzem normas próprias, né? São municípios. Enquanto que Brasília não tem esse status de município, né? A gente tem o DF, que é uma unidade da federação, e dentro do DF existem órgãos, né, que são essas regiões administrativas, por isso que, inclusive, a gente não elege, né, deputados, nem vereadores, na verdade, ou prefeitos para essas unidades, essas regiões administrativas, porque elas não são pessoas jurídicas, né, elas não produzem normas próprias, né, só quem produz essas normas próprias é o DF. E aí Brasília fica num lugar muito, muito estranho, né, porque Brasília é caracterizada como a capital federal e, ao mesmo tempo, sede do governo do DF, mas ela não é uma pessoa jurídica. Então, efetivamente, é como se ela não existisse, juridicamente falando. Você tem o DF e você tem o plano piloto, que é um órgão do DF, e os outros órgãos que compõem o DF, né? E aí eu venho pensando em Brasília muito como uma situação ou talvez um estado emocional, assim. Eu tenho refletido um pouco sobre isso, assim, de pensar nessa inexistência dessa cidade também, nessa pulverização também dessa cidade, que ao mesmo tempo abrange não somente o plano, né? Hoje em dia a gente usa Brasília para se referir ao DF como um todo, mas ao mesmo tempo dentro do DF você tem placas que apontam a direção de Brasília, né? Dentro do próprio DF, né? Então, eu acho que é um conceito muito complexo esse, que é um conceito
sócio-jurídico, é um conceito sociológico, poético, que tem essa relação com o modernismo, e tem uma relação também muito forte com o privilégio, né? Então, eu venho pensando muito essa relação, pensando Brasília como uma situação também de privilégio, pensando no DF, né? E o próprio processo de colonização no Brasil, que, enfim, Brasília eu acho que também é um monumento desse processo de colonização, né? Quando a gente pensa essa atualização moderna, né, da colonização. Enfim, eu só queria dar essa contribuição, eu gostei muito da sua fala, obrigado, de todo mundo, inclusive, muito obrigado. Enfim, vocês querem comentar alguma coisa? Tem outras mãos perguntadas. Tem umas perguntas também aqui sobre um pouco da questão de Brasília, mas acho que era bom também se falar um pouco sobre a questão, enfim, de outro. Guilherme está com a mão levantada, quer fazer uma pergunta, Guilherme? Pode. Oi, Mário. Estou ouvindo, pode fazer a pergunta, vai lá. Alguma coisa. Agora estou ouvindo, pode falar. Agora sim, né? Eu estava tentando acionar o meu microfone, não estava dando certo. Eu não sei se o Lucas vai comentar, eu não sei, eu não queria atravessar o comentário também. Eu ia comentar uma coisa rapidinho. Sim, Rafael, também concordo com essa apreensão um pouco confusa que a gente tem hoje com relação a Brasília. Isso ainda é um debate em aberto. A professora Silva Fischer, ela aposta nessa ideia de que a metrópole Brasília não é só o bairro, né, de Lúcio Costa, que acabou virando, na interpretação dela, um centro histórico, mas eu tendo a concordar com esses estudiosos, arquitetos e geógrafos também, que tratam Brasília como essa comunidade urbana mais ampla. Porque, de fato, nessa mesma entrevista que ela dá para a BBC Brasil, tem um fato assustador que a gente percebe. 10% da população do DF que habita na figura do aviãozinho, né? Como acabou se fixando. E os outros 90%? Quem trabalha, quem estuda, quem move essa região? São as pessoas que moram nas ditas regiões administrativas. Então, eu tendo a concordar, sim. Eu acho que a situação de Brasília hoje ainda é um problema sobre o qual a gente pode levantar muitas questões, muitos problemas, apontar muitas contradições. Eu acho um objeto muito, muito fascinante. Obrigado, Lucas. Enfim, Guilherme, então agora pode fazer essa pergunta, depois a gente vai. Agora vocês me escutam? Aqui o microfone ainda parece com uma barrinha aqui, é muito estranho. Enfim, então talvez fazendo um elo aqui com uma fala do Lucas e do Luiz. Eu sou natural de Brasília também, moro em Brasília, mas tive a oportunidade de morar em Boa Vista, Luiz, e me chamou muita atenção em alguns meses, né? Meu marido trabalha com a Cruz Vermelha e com a crise dos refugiados, enfim, não refugiados, mas migrantes, ele sempre me corrige, migrantes venezuelanos, e aqui em Boa Vista, né? Então, assim, me interessou bastante a sua fala, eu sei que foi muito rápida, mas eu queria só que você comentasse um pouco mais sobre essa questão da sensação fronteiriça, né? Como que... e para isso também você convoca o Canclini, que tem esse pensamento, né, em culturas híbridas da questão da circulação, que eu entendo mais como uma questão de trânsito, né? Que é sempre esse trânsito que se estabelece na zona fronteiriça, é uma zona de tramas, né? De língua, né? De linguagem, da língua, do idioma, da cultura, enfim,
até da gastronomia, a gente vê lá em Pacaraima também a possibilidade de você, esse trânsito também dos costumes, né, gastronômicos e da dieta. E, enfim, fiquei pensando também se você considera alguns elementos, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, mas também se você considera, já puxando um pouco essa fala do Rafa, desses elementos históricos também que moldam esse processo, você considera essas diferenças no seu texto, em algum momento, essas diferenças da urbis que se forma nessa América Hispânica, da urbis que se forma também na Lusoamérica, né? E a partir dessa zona fronteiriça. Eu não sei se eu me fiz me entender na pergunta, mas fiquei muito interessado nesse aspectozinho. Você passou muito rápido, por causa do tempo, obviamente, mas se você puder falar um pouco mais. Obrigado pela fala e parabéns a todos da mesa. Obrigado, Guilherme. Bacana que vou ter a oportunidade de falar um pouquinho mais aqui. Que bacana que você conhece a realidade, né? Quando a gente fala em Boa Vista, Roraima, as pessoas têm sempre uma visão muito exótica sobre o que é. Raramente as pessoas sabem que Boa Vista é uma capital planejada e muitas vezes a associação à Boa Vista, né, é algo muito recente, né? É sempre associado à questão da migração. Aquela imagem midiática que se faz. Eu até não coloquei na minha apresentação, mas eu tenho uma série de recortes de jornais e tal que traz um pouco dessa veiculação de uma imagem de caos ali. Falando um pouquinho sobre, então, primeiro, a sensação fronteiriça. Eu vivi a minha vida toda aqui no interior de São Paulo e eu só fui para Boa Vista quando eu passei no concurso em 2017. Então, a minha história com Boa Vista, ela casa muito com essa vinda dos migrantes venezuelanos para lá. Então, eu vi todo o processo de ocupação de alguns espaços, o processo da solicitação do refúgio. Inclusive, muita gente, como você falou, sempre fala os refugiados, mas não, são solicitantes de refúgio, porque tem toda uma condição para você ganhar o status de refugiado. Então, eu consegui observar, mesmo no uso da cidade, as percepções das pessoas, principalmente com relação a medos e associações negativas a alguns espaços que foram segregados como espaços venezuelanos. Então, muito próximo à minha casa ficava essa praça que foi ocupada por esses migrantes. Cerca de 1.300 pessoas chegaram a morar por um tempo lá. E aí um pouquinho dessas fronteiras que a gente acaba vendo, sem ser a fronteira geopolítica lá de Roraima, são as fronteiras invisíveis que acabam se tornando. Nessa praça, depois daquele protesto que vocês viram das pessoas de camisa lá, verde e amarela e tudo mais, a prefeitura fez todo um trabalho de retirada daquelas pessoas. Ela cercou a praça por tapumes, uma praça que sempre foi aberta à população. E é muito curioso o fato de ser a praça do Simão Bolívar, que para eles tinha todo um significado, né, especial. Ela cerca, alguns meses depois a prefeitura reabre a praça com muros. Então eu vi todo um processo de muros e barreiras serem criadas, né? Até aí que eu falo das fronteiras invisíveis que foram se tornando. E essa sensação fronteiriça, ela não se dá só às vezes, por demarcação de fronteiras, né? A partir desse encontro de línguas, né? O meu companheiro, por exemplo, trabalha com língua de sinais lá na universidade. Então, a gente tem, além de português e espanhol, língua de sinais brasileira e língua de sinais venezuelana em contato. Então, é o espaço onde a gente tem muito esse choque de culturas diferentes. E um pouco dessa sensação fronteiriça, ela vem daí também. É muito comum a gente encontrar estabelecimentos comerciais que agora vendem aquela arepa, que é uma comida típica venezuelana, as festas terem essa música mais caribenha. Então, na minha vida urbana lá, de ir num barzinho, sentar num lugar, é muito comum a sonoridade do espanhol estar misturada com o português ou dessas músicas venezuelanas. Então, é um pouco disso assim que eu gostaria de ter falado um pouco mais aqui na minha fala. E a tua outra pergunta seria mais... desculpa, eu não peguei. Não sei se eu contemplei também o que você estava querendo. Você está me escutando? Eu não sei. Agora sim. Agora sim. Não, mas tá ótimo, tá ótimo. Só acho que já contemplou, na verdade, o fato, você tangenciou isso, não dá para aprofundar muito, mas talvez seja até uma provocação para se pensar essas diferenças entre a América Hispânica, que também é muito complexa, né? Não é só, a gente está falando de Venezuela, mas quando a gente fala em América Hispânica são várias outras
histórias e questões, né, políticas que se tem a partir também das revoluções em cada país na América Latina. Mas era isso, acho que foi muito bem contemplado. Obrigado, viu, pela resposta. Imagina, estou à disposição aí sempre. Enfim, alguém quer mais comentar? Tem mais. A Thaís tinha lançado uma pergunta no chat, enfim, para o Lucas. Que modelos urbanísticos e ou arquitetônicos temos que, de fato, alinham seus conceitos e propostas com a vivência que se desenrola no espaço? Quais espaços poderiam pensar com projetos não utópicos, de certa forma, né? Enfim, essa questão da utopia, né? Enfim, eu acho que essa pergunta dá para pode se estender a todos, na verdade, né? Eu acho que é uma coisa que né, esse espaço que o Luiz fala um pouco do tempo, né? Também dessa questão do tempo que vai, enfim, então acho que podia então, qual os espaços podemos pensar com projetos não utópicos, né? A partir dessa ideia de utopia de Brasília, talvez até essa coisa de condenados ao moderno, né? Um pouco de daqui para frente, né? Mas o que é esse para frente, né? Enfim, acho que não sei, vocês podem comentar um pouco. Enfim, é uma pergunta mais ampla para vocês falarem. Quer começar? Enfim, que a André quer começar, e depois o Lucas e Luiz acabou de falar. Obrigado pela pergunta, obrigado pelos comentários. Não, acho que o Smithson pega, né, justamente o fim dessa utopia, né, justamente esse momento onde essa utopia se quebra, se arruína e tudo mais, e ele vai revirar essa paisagem, mas está falando de outra paisagem também, né, muito menos controlada que a de Brasília e tudo mais, mas é curioso que Brasília ainda é bem recente nesse momento que ele vai identificar, né? Mas é o que, enfim, ele vai chamar, tá ligado ao automodernismo, né? Eu cheguei a mostrar ali o último slide, um slide de dos edifícios, dos arranha-céus em Nova York, e tudo mais. Então esse seria esse congelamento do modernismo e é justamente o fim da utopia modernista que esses edifícios representam também, né? Então acho que tá ligado a esse contexto, certamente, mas é de outro ponto de vista, né? Outra cidade, uma cidade muito menos controlada. Como eu falei, apesar de que o Lucas mostrou também, né? Acho que pelo James Houston, como essa cidade também escapou à sua utopia, né? Depois eu queria fazer alguns comentários também, eu faço na sequência em relação às duas apresentações que também me suscitaram outras coisas. Mas é enxergar essa paisagem de uma outra maneira, né? Uma paisagem arruinada, pós-industrial já, né? Acho que essa é a chave de leitura do Smith. Fica duas perguntas, enfim, uma que agora que você falando isso, o projeto do aeroporto, essa curiosidade minha, do aeroporto de Dallas, foi executado? Não, né? Não, eu cheguei a olhar, enfim, Google Earth, tal, acho que não foi esse escritório que chegou a construir. E aí, como eu mencionei rapidamente, mas a proposta final dele, enfim, eu mostrei só a dele, mas ele também chamou Robert Morris, Saul DeWitt e Dennis Oppenheim, se não me engano, para cada um propor uma earthwork e tudo mais. E aí cada um apresentou uma proposta, mas nunca as earthworks com certeza não foram executadas, e acho que o projeto arquitetônico também não é desse escritório. Não, obrigado. Não, e outra curiosidade, enfim, é um pouco a questão do Luiz. Você falou dessa pesquisa, enfim, eu até fiquei curioso dessas imagens que você fez com os seus alunos, né, que eles associavam, né? Enfim, como é que é? Eu anotei aqui, o personagem principal é o garimpeiro, né? Isso é triste e sintomático, sei lá, não sei, né? Uma terra que a maior parte é indígena, né? O personagem ser o garimpeiro, né? Isso me chama um pouco a atenção.
E aí eu fiquei pensando, você dá aula na Faculdade de Artes, né? Enfim, você via ali como é que é essa relação? Imagino que são pessoas, tô curiosidade mesmo, assim, são pessoas um pouco mais sensíveis, enfim, como é que é essa relação com, vocês falaram que não é imigrante, mas como é que é esse povo venezuelano que está entrando, como é que é? Imagino que seja uma relação um pouco mais acolhedora do que, talvez, né? Enfim, não sei se pudesse falar um pouco sobre isso. Posso sim. Bom, eu me considero vivendo numa bolha lá em Boa Vista, né? Porque eu sou professor na Universidade Federal, então eu lido com essas mentes mais sensíveis, né? Principalmente porque eu trabalho lá com artes visuais, formação de professores de arte. Então, meus alunos, quando a gente identifica lá nesse questionário, ali nessa investigação, de que o personagem que representa a Boa Vista seria esse garimpeiro, o garimpeiro, na verdade, ele é uma escultura que fica exatamente nesse centro planejado da cidade. Ele é a figura central, e ele, para a maioria da população, sim, é o personagem que representa, devido ao boom que o garimpo teve desde os anos 80, e é quando o Estado ele deixa de ser território federal e passa a ser um Estado da federação. E para a maioria da população lá, a maioria da população apoia o garimpo e muitas vezes tem falas muito problemáticas com relação aos povos indígenas. Já lá na universidade eu tenho o contrário. Meus alunos, eles têm muitas questões com relação à atividade do garimpo. Muitos deles são filhos de garimpeiro que foram para lá na época, né, buscar riqueza e tudo mais. E de apoio aos povos indígenas também, porque eu tenho muitos alunos indígenas no meu curso lá. Inclusive, né, vocês sabem, Jair Bel, da Bienal, é lá de Roraima, ele era um parceiro nosso no curso, e a gente está de luto, né, esses dias por todo esse acontecimento que vocês sabem bem. Então, a população lá ela tem essas opiniões muito controversas com relação a esse garimpeiro. Muita gente apoiando e muita gente não apoiando. A gente tem vários indígenas que ocupam, recorrente isso, ocupam esse monumento, fazem uma pichação, fazem uma intervenção, principalmente os Yanomamis ultimamente têm feito isso. Obrigado, Luiz. Enfim, e aí agora, Lucas, essa pergunta, enfim, eu queria que você puder comentar, falar alguma coisa, né? Beleza. Para relembrar, você pode... Isso. Você pode reler, por gentileza? Que modelos urbanísticos e ou arquitetônicos temos, de fato, que alinham seus conceitos de proposta com... Eu li tudo errado, desculpa, esquece. que modelos urbanísticos temos que, de fato, alinham seus conceitos de propostas com a vivência que se desenrola no espaço. Quais espaços poderiam pensar como projetos não utópicos, né? É a pergunta da Thaís Costa. Obrigado. E também a Thaís Cochino fez uma constatação que é bem curiosa, né? Sobre as placas de Brasília, né? Quando está fora do DF, eles falam a quilometragem para o DF, mas é para a fronteira, a ponta Brasília, mas é para a fronteira, né? Enfim, ainda não é a Brasília. Eu vou fazer uma outra, enfim, outra questão, já que todo mundo está falando dessa relação em Brasília, um fato que eu sou do Rio, um fato que quando eu cheguei em Brasília, que eu estranhei muito, acho que tem um pouco da fala do Rafael da Escócia, né? O GDF é tratado como uma pessoa, né? As pessoas tratam, não, isso aqui é o GDF, que é o governo do Distrito Federal, né? Enfim, ele quase tem uma personalidade própria, o GDF. As pessoas tratam, né? No Rio, as pessoas não falam governo do estado do Rio. Em São Paulo, não sei, pouco eu convivi, mas em Brasília ele tem uma personalidade, né? Enfim, acho isso engraçado. Mas, enfim, a fala toda sua, Lucas. Obrigado pela pergunta, Thaís. Porque essa pergunta ela vai diretamente no âmago do pós-modernismo. O pós-modernismo, principalmente para o filósofo alemão Habermas, vai ser compreendido com a ascensão dessas propostas regionalistas que valorizam a cultura local e que se ligam de alguma maneira à história dessa comunidade. Então, é algo diametralmente oposto à ideia dos grandes mestres da arquitetura moderna, Corbusier, Gropius, Van der Rohe, etc. Eles estavam com todas as suas teorias e propostas
imaginando um outro mundo, uma outra realidade. E essa, né, realidade, com certeza, não poderia coincidir com o que já estava estabelecido, com o status quo. Eles queriam, nessa perspectiva ideológica, romper com práticas sociais, modo de vida, que para eles não seriam adequados para a vida moderna, para a vida do século XXI, do século XX. Então, no meu estudo, eu utilizo como exemplo, só que eu confesso que eu trabalhei isso de uma maneira artificial, a Lina Bobardi, aqui no Brasil, que no Solar do União, na Bahia, né, ela vai ter um trabalho que valoriza a cultura local e que incorpora elementos da matéria, materiais e técnicas construtivas que são parte ali da cultura local. E também eu cito o exemplo do Sesc Pompeia também, com essa abertura das propostas pós-modernas a regionalismos, ao acento local, que é o contrário da proposta geral de Brasília, porque Brasília vem instaurar uma nova ordem, é o projeto da capital do país condenado ao moderno, então é a ruptura, é a radicalização. Por isso que foi, de alguma maneira, sabotada pelos seus habitantes. Esse meu estudo é muito denso, é muito analítico, não deu para pegar tudo assim, amarrar tudo muito bem, mas as ideias básicas são essas, assim, existe um espírito muito utópico na década de 50 e nos anos 80 vem essas constatações muito pessimistas quanto a ousadia do projeto moderno, né? Essa falta de modéstia da arquitetura moderna, dos ideólogos, etc. Desculpa, acho que eu falei demais. Não estou ouvindo, Mário. Tá desligado, Mário. Oi, desculpa. Enfim, não, obrigado, Lucas. Enfim, é ótimo sempre. Alguém tem mais uma pergunta para fazer? Eu me lembro que o André tinha falado que queria fazer uns comentários. Eu também, se alguém tiver... O Rafael da Escócia está com a mão levantada, mas eu acho que é desde a primeira... Ele não abaixou a mão, ou abaixou, não sei. Mas, André, pode fazer os comentários, enfim. Quem tiver pergunta, levanta a mão e escreve no chat. Só alguns comentários. Primeiro, em relação ao Luiz, achei curioso que o questionário são percepções mais simbólicas, assim, né? Porque eu estava lembrando, eu li rapidamente, não li muito aprofundado The Image of the City, do Kevin Lynch, que deve ser uma referência importante. E aí é bem espacial, assim, né? Como se interpreta o tecido urbano mesmo e tudo mais, bem mais urbanístico num sentido estrito e talvez moderno ainda, modernista. E queria saber se tem alguma relação, porque você falou que são, acho que 80 perguntas, né? Então também tem um amplo leque de perguntas, mas achei curioso saber, assim, qual que é a cor, né, que representa a cidade, por exemplo, acho que cai num lugar mais simbólico mesmo. E para o Lucas também, enfim, pensar também que o Mário Pedrosa depois critica Brasília, né, as nuvens cinzas sobre Brasília e tudo mais, essa utopia que não se concretiza. Eu tive outro dia, estava numa conversa de um grupo que eu participo e também a defesa de Brasília que o Mário faz naquela época é muito ligada a uma ideia de desenvolvimento regional e tudo mais, né? São questões que ele vai revendo ao longo da vida dele, essa ideia da civilização oásis que você comentou. Ele trata naquele momento como a visão modernista do próprio plano piloto, né? Como tábula rasa mesmo. E aí, ao longo dos anos, ele vai revendo e vai tentando incorporar os indígenas na produção artística e tudo mais, então tem uma certa revisão dessa defesa ali. Não sei se você comenta alguma coisa, mas achei muito interessante, é um tema que também me é muito caro, que eu sou arquiteto também e pedrosiano, digamos assim, gosto muito de estudar o Mário, inclusive é esse grupo de pesquisa que vai ter um seminário agora. Não sei, depois, se tiver alguém interesse, é Mário Pedrosa atual e tal, né, vai começar amanhã e ao longo da próxima semana.
não vai ter nada muito arquitetônico, mas pode interessar sobre o pensamento dele. Enfim, é um pensador muito complexo que vai se revendo suas posturas, né, ao longo do tempo. Então, eu queria saber se aborda um pouco isso. E James Houston, eu tenho aqui o livro, me interessa muito, mas ainda não tive tempo de parar para lê-lo, mas é uma pesquisa que tem me atravessado muito nos últimos anos. E agradeço pelas apresentações também. Acho que posso começar. Bom, então também agradecer ao André, ao Lucas pelas falas. Eu acho que foi uma mesa muito bacana, que eu consegui fazer várias costuras com o que eu tenho pensado, tanto para o trabalho como para a tese. É bacana, André, que esses referenciais que você trouxe do Smithson e tal me são muito caros, porque eu trabalho com um laboratório de expressão tridimensional lá na minha universidade, então eu estou sempre falando sobre ele. E gostei muito da tua fala. E a fala do Lucas sobre Brasília é sempre complementar. Eu tive muita pouca vivência em Brasília, porque eu ingressei no doutorado, eu fiz as primeiras disciplinas e depois eu não voltei mais. Então, eu tive uma vivência em Brasília muito curta. E, curiosamente, eu faço parte do grupo da minha orientadora, da Daniela, do Brasília Imaginada, que está fazendo essa aplicação desse questionário simbólico e tudo mais em Brasília. Então, mesmo lá de Boa Vista, eu estou acompanhando tudo isso e achei muito bacana essa fala também que o Lucas trouxe da Sylvia Fischer, de como enxergar o plano piloto hoje, que é muito como eu vejo esse centro planejado de Boa Vista, que hoje também corresponde só a 10% do território lá da capital. E achei muito curioso essa informação. Agora, só comentando um pouquinho do que o André falou, desse questionário que trata dessas percepções simbólicas, ele é um questionário que eu também considero muito extenso, embora ele já tenha sido aplicado em diversas cidades da América Latina, da Espanha. Nesse projeto atual, ele está sendo aplicado também na América do Norte. Então, o Armando ele vem coletando dados há 30 anos de diversas cidades do mundo a partir dessa coletividade cidadã. E essas percepções simbólicas são muito interessantes. Por exemplo, eu apresentei aqui nos dados para vocês que com aquele grupo em 2020, a cor da cidade foi identificada como sendo laranja. E agora, oficialmente, para a minha pesquisa do doutorado, eu tenho visto que a estatística está dando mais para a cor verde. Então, são percepções que acabam se alterando e isso se liga muito ao tempo da pesquisa. Então, a partir desses dados que eu estou coletando atualmente, eu vou ter uma representação do ano de 2021 disso. E esses dados, eles podem ser comparados futuramente com uma outra pesquisa, com uma pesquisa, de repente, adaptada. Por exemplo, nessa pesquisa com imaginários, a gente consegue captar as percepções das mulheres sobre a cidade, as percepções dos homens sobre a cidade, a percepção da população LGBTQIA+. Então, a gente consegue fazer diversos tipos de cruzamento desses dados de percepção e a gente acaba conseguindo trazer esses dados para usos reais da cidade. A partir desse dado imaginado, que ele vem de uma percepção coletiva, muitas vezes a gente acaba vendo que isso faz efeitos na cidade real, na forma desse cidadão usar e se relacionar com espaços urbanos. Então, só mesmo para complementar aí esse comentário e agradecer vocês pelas comunicações. Obrigado. Você, Lucas, quer comentar a pergunta do André? Vou responder sim, Mário. Eu também gostaria de agradecer as comunicações, eu achei tudo muito interessante e surpreendentemente novo para mim. Eu já havia estudado um pouco sobre o artista apresentado pelo André, e também essa obra dele emblemática, mas nunca parei para notar esse tipo de interpretação, de ligação possível a partir da obra desse artista norte-americano. Achei bastante interessante. E também com relação a essa pesquisa do Luiz, também para mim é algo completamente novo. A minha área é teoria e história da arte. Eu comecei a estudar Brasília também não tem muito tempo, e essa parte de
de estudo e compreensão tanto da parte arquitetônica, urbanística e de como isso se relaciona com a cultura local, eu acho muito interessante. E para mim você abriu uma porta de compreensão, de entendimento de como é a realidade dessa importante cidade no norte do país. Voltando para o que o André perguntou, André, eu não fiz justiça ao Pedrosa com esses míseros minutos que eu apresentei. Não teria como, porque a parte dele no meu estudo é a parte em que eu mais me aprofundo. Eu vejo Brasília como uma grande frustração para ele. Ele elaborou uma crítica que pode ser entendida em parte como apologética, sim, eu vejo, mas, ao mesmo tempo, ele, como intelectual atento à cultura brasileira, às particularidades do Brasil, ele sabia que Brasília poderia descambar, porque acabou descambando, né? A ideia de Lúcio Costa era uma, a ideia de JK era outra, né? E também tudo que se seguiu à ditadura militar. Então, o que ficou faltando da minha parte em relação ao Pedrosa? Eu não disse que o Pedrosa abandona a crítica arquitetônica nos anos 60, Brasília assim recém-inaugurada, ele percebe que a Brasília utopia estética, a síntese das artes, a Brasília civilização oásis não seria possível, então ele simplesmente deixa de fazer crítica de arquitetura e algo mais grave, depois com os acontecimentos da década de 60, né, ditadura militar, etc., ele abandona posteriormente o próprio exercício da crítica de arte e vai se dedicar à militância política. Então, de maneira geral, ele acaba perdendo a fé no poder emancipador, transformador da arte, na minha concepção. Mas não deixa de trazer questões importantes sobre a modernidade no Brasil, né? Não, desculpa, só fazer um complemento, que também não é bem assim, né? Porque ele vai, ao longo da década de 70, ele vai pensar justamente em como oxigenar a produção. Ele tem um desencanto, né? Mas tem também toda a volta para a produção indígena, negra, né? Que ele vai propor mais para o final da vida, né? Enfim, tem o Museu da Solidariedade no Chile, no começo da década de 70, e depois a exposição Alegria de Viver, Alegria de Criar, que ele propõe para o MAN do Rio, antes do incêndio, em 78, 77, 78. Então, ele ainda continua... as duas coisas sempre andam muito em paralelo, né? Acho que em alguns momentos da trajetória dele, ele está mais voltado para a política, em outros mais para a arte, né? E ali realmente tem esse abandono à crítica de arquitetura, de fato, acho que acontece mais marcadamente, mas em relação às artes, ele continua tentando, ao menos, oxigenar o cenário, digamos assim, não perde completamente a ligação, só para pontuar, porque essas são as nuances interessantes de acompanhar, assim, no pensamento dele. Né? Não, mas eu digo isso em relação aos últimos textos dele sobre a própria arte, né? É muito perceptível que ele tem uma visão pessimista quanto ao próprio crítico de arte, como um exercício difícil de sustentar, e também uma visão complicada, ambígua da arte. Mas eu entendo o seu ponto, você tá correto. E eu acho que um pouco acontece com o Argan também, né? Falta método interpretativo para a arte contemporânea, assim, para essa arte enfim, chama vulgarmente pós-moderna, porque até o pós-moderno, quando se trata de Mário Pedrosa, é mais complexo que isso, né? Mas essa arte pós-anos 70, 60, 70, mais informacional e tudo mais diluída, acho que falta um pouco de metodologia de análise, de capacidade de interpretação. Não que acho que o Argan ele deixa isso mais claro e é mais marcado. O Mário ainda é menos, mas enfim, debate aqui para semanas e semanas. Não, é ótimo esse debate, enfim, eu acho que é rico, enriquecedor, né? E
E essa vitalidade da arte, né? Você estava falando da exposição Alegria de Criar, Alegria de Viver, né? Que já é um conceito, enfim, não engraçado, mas um conceito, né, bom, transformador. E aí o Man pega fogo e vai fazer o Museu das Origens, né? Vai propor, né? Então já se autotransforma, enfim, é uma questão bem, enfim, é uma evolução constante. Mas eu acho que a gente já passou bastante do horário, pessoal. Eu queria agradecer a todos vocês. Até esse papo o André estava falando, amanhã que começa, né? Amanhã é nosso último dia aqui, e aí depois vai começar o seminário Mário Pedrosa Atual, né? Se quiserem emendar. Eu acho que... Happy hour do Coma. E aí vai ter a fala também do Marcelo Mari, que, enfim, é o meu orientador, é o orientador do Lucas também, enfim. Sim, amanhã é uma homenagem à Vera, a trajetória do Mário e tudo mais. Não, enfim, eu vou estar acompanhando, e quem quiser acompanhar também é um grupo bem legal, né? Que o André faz parte, a Isabela Pucu, a professora Glaucia Vilas Boas, né? E temos o professor Marcelo Mari da UNB, que vai ter uma fala, não sei qual é o dia. Não enfim, lembro exatamente, ele está na organização também. Então, mais uma vez, eu acho que é isso. Caio, eu acho que pode até parar de gravar, né? Já foi, né? Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, alguém tem mais uma gente. pergunta? Eu estou terminando, mas não sei se... Tá bom, eu vou parar de gravar aqui, então. Um segundo. Não, e quer dizer que amanhã continua, né? Amanhã o Coma continua, a primeira mesa é às 9 horas da manhã? Amanhã, eu acho que é. 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Então, parabenizar vocês pela mediação, Mário, organização, Coma. Valeu, gente. Parabéns. Obrigado, pessoal. Parabéns mesmo. Vai ter evento.